Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou do Grupo X e hoje a gente vai estar apresentando sobre o tema Um Mundo Diferente, Desigualdade e Pobreza. Começaremos a apresentação falando sobre a desigualdade social e a pobreza no Brasil e no mundo, dando uma visão geral sobre esses dois conceitos. Após isso, falaremos sobre os impactos tanto econômicos quanto políticos causados pela desigualdade social e a pobreza no Brasil e no mundo, chegando até a parte final de perspectivas futuras. A desigualdade social nada mais é do que um processo já existente nas relações da sociedade. Seu conceito diz respeito à diferença entre as classes sociais mais abaixo na estratificação social e as classes sociais mais acima. A desigualdade social pode ser medida através da diferença das médias de renda da classe mais baixa com a média de renda da classe mais rica. Atualmente, existe um índice que mede de forma um pouco mais precisa a desigualdade existente em um país. É chamado de coeficiente de Gini e é feito através de cálculos de concentração de renda, aplicados em uma fórmula. Além dele, alguns índices como o IDH, renda per capita e nível de escolaridade também podem dar uma visão melhor sobre a desigualdade. E a pobreza? Como podemos definir ela? Na verdade, não existe uma única definição de pobreza universalmente aceita. Seu conceito depende dos valores de determinada sociedade e se determina conforme a lógica de cada país. De modo geral, pobre seria todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas. De modo geral, existem três tipos de pobreza. A primeira seria a carência real, que pode ser entendida como a carência de bens e serviços essenciais. A segunda seria a falta de recursos econômicos, ou seja, a carência de rendimento ou riqueza. E a terceira, a carência social, como a exclusão social, a dependência e a incapacidade de participar na sociedade, incluindo educação e a informação. Agora falaremos um pouco mais sobre dados que comprovam a desigualdade social presente no Brasil e no resto do mundo. Acredita-se que a desigualdade social no Brasil tem raízes históricas, e por isso o Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo. Fatos que comprovam isso são: o Brasil é o nono país mais desigual do mundo, sendo que em 2018 bateu seu índice de Gini mais alto. Os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total, enquanto os 1% mais ricos concentram 28%. A parcela dos 1% mais ricos possui renda 34 vezes maior do que 50% da parcela dos mais pobres. Quando olhamos no âmbito mundial, a situação fica ainda pior. 85 dos maiores multimilionários do mundo concentram 50% de toda a riqueza de todo o planeta. A parcela dos 1% mais ricos do mundo possui tanto dinheiro quanto o resto dos 99% da população mundial, sendo que os 10% mais ricos possuem 88% das riquezas de todo o planeta. Segundo dados de 2018, os 5 países mais desiguais são África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana e Lesoto. Já os 5 países menos desiguais são Ucrânia, Eslovênia, Noruega, República Tcheca e Eslováquia. A situação em relação à pobreza não é muito diferente, nem no Brasil nem no mundo. Porém, ao invés de aumentar cada vez mais, como a desigualdade social, a pobreza vem diminuindo cada vez mais. A pobreza extrema subiu no Brasil em 2018, alcançando 13,5 milhões de brasileiros. A pobreza extrema envolve a faixa de pessoas que vivem com até R$ 4 por dia. As regiões norte e nordeste, assim como a população negra e parda, são as mais afetadas pela miséria. Há também aproximadamente 52 milhões de brasileiros vivendo na linha da pobreza, ou seja, até R$ 19 por dia. Já no âmbito global, de 1990 até 2015, o nível de pobreza extrema, ou seja, viver com menos de US$ 1,90 por dia, caiu de 36% para apenas 10% da população mundial. Ainda assim, esses 10% representam cerca de 700 milhões de pessoas. Mais de 1,9 bilhões de pessoas, ou 26,2% da população mundial, vivia com até 3 dólares e 20 por dia em 2015. Ainda no mesmo ano, cerca de 46% da população mundial vivia com menos de 5 dólares e 50 por dia. Mas se a pobreza diminui cada vez mais, por que a desigualdade social aumenta? Evidências mostram que a inovação tecnológica, as mudanças climáticas, a urbanização e a migração internacional são algumas das causas, principalmente pelo motivo de tais fatores estarem sendo disponibilizados para a maior parte da população mundial aos poucos.
Assim, quem já possui acesso se beneficia ainda mais. Além disso, outro fator é que, por mais que as pessoas estejam mais empregadas e ganhando mais, a distribuição de renda na maioria dos países está longe de ser ideal. Ou seja, os ricos também estão ganhando ainda mais do que ganhavam antes, o que faz com que a desigualdade social aumente consideravelmente. Boa noite a todos. Eu sou Vitor Macedo e vou explicar um pouco sobre a estrutura econômica envolvida na desigualdade social e os impactos econômicos decorrentes. Para começar, coloquei uma charge que retrata a realidade de muitas localidades. É uma região altamente próspera, com pessoas que vivem sem ter noção da realidade daquele planetinha logo ali que se chama periferia. Seguimos para a lógica capitalista, que é o principal sistema econômico vigente atualmente. Nele há dois pontos principais que devemos ater para entender a desigualdade social como um todo. A questão das classes sociais e a redução do custo para um custo-benefício ótimo. A redução de custo ocorre de diversas formas, mas vou destacar por redução salarial e por deslocamento da capacidade produtiva para uma região que ofereça um menor custo de produção. Como, por exemplo, nós temos a questão de artigos de luxo em Bangladesh, que foi até tópico de uma aula lá no começo, onde as pessoas viviam em situações precárias, trabalhavam com baixa segurança de trabalho. A renda é o principal fruto da produção do sistema capitalista. No caso do proletariado, o salário possui três pilares principais: custo de vida, o ambiente institucional e o poder sindical. Mas a renda possui outros fatores além do salário, tanto no caso dos capitalistas como do proletariado, há a questão das aplicações financeiras, das pensões e outros ativos como aluguel. À direita podemos acompanhar a evolução média da renda per capita no Brasil. Podemos ver que houve uma queda de 2014 a 2016, isso devido à crise que sofremos, e podemos acompanhar que havia uma recuperação até 2019, mas agora com o Covid a tendência é cair novamente, dados os impactos econômicos e sociais decorrentes da crise atual. Chegamos ao ponto do Brasil ser um país rico, mas que não é próspero para todos. Apresentamos um crescimento econômico que não condiz com o desenvolvimento econômico, ou seja, os valores em cifra que atingimos não correspondem aos valores em qualidade de vida, pelo menos não para todos. Só que no Brasil a renda é mal distribuída, os serviços públicos carecem de eficiência, em alguns casos, é claro, e em outros casos eles são muito eficientes, mas o impacto não atinge quem deveria atingir, como o caso do ensino superior, onde há um estudo que demonstra que 46% dos gastos governamentais com o ensino superior beneficiam apenas os indivíduos que correspondem aos 10% mais ricos do Brasil. Os impactos e causas são diferentes entre as desigualdades sociais. No caso de gênero, um estudo realizado pela Oxfam demonstrou que as mulheres produzem em serviços essenciais e para a sociedade e com impacto econômico 12 bilhões e meio de horas não remuneradas por ano. Na desigualdade racial, tanto há diferenças significativas na taxa de desemprego entre brancos e negros como no rendimento domiciliar. Por exemplo, em 2018, para negros, o rendimento domiciliar foi de R$ 934 e para brancos foi de 1.846. Há quem pode pensar que o país pode crescer economicamente mesmo sendo desigual, mas mesmo para o crescimento econômico, a desigualdade interfere. A ONU e diversos outros estudos apontam que quanto mais desigual a sociedade, mais devagar será o crescimento econômico, pois há um limite de pessoas que investem, de renda circulando, e o poder de compra é baixo em parte da população. As questões decorrentes referente ao aumento da informalidade, que embora auxilie a renda das pessoas no curto prazo, a médio e longo prazo apenas aumenta a desigualdade social. A pobreza dificulta o acesso a crédito, que impede investimentos e aplicações, seja para o empreendedorismo ou mesmo para aplicações financeiras. E é a parcela mais pobre, que carece muitas vezes de um ensino de qualidade, que é principalmente prejudicada. No Brasil, majoritariamente não se faz aplicações financeiras, porque se desconhece como funciona, quais são os riscos envolvidos. E é justamente devido à falta de informação e a maioria das pessoas não tem uma renda excedente para se aplicar, que acaba que o Brasil não é um país que investe tanto. Um fator importante na análise do Brasil é que a tributação não corresponde ao resultado de países com tributação semelhante, como o Reino Unido e a Espanha, por exemplo. A distribuição de renda de forma direta e indireta ela não ocorre com eficiência.
Também, como citado anteriormente, a força sindical é um dos três pilares do salário, sendo essencial para a regulamentação do mesmo e para auxiliar nesse processo, o que tem impacto na redução da desigualdade e no desenvolvimento econômico. Agora eu irei falar um pouquinho mais dos impactos políticos. Como visto nessa imagem, de um lado temos um grande condomínio luxuoso, já do outro uma favela. Isso nos mostra um dos impactos políticos que uma gestão mal direcionada causa na sociedade, uma grande desigualdade social. O que são políticas sociais e qual a sua importância? Políticas sociais estão entre as políticas públicas. Elas são promovidas pelo Estado em parceria com a sociedade, que busca trazer melhorias na qualidade de vida das pessoas para gerar uma transformação social. Essas políticas prezam pela coletividade, ou seja, o interesse de todos os públicos, e ocorrem nas mais diversas áreas, como saúde, educação, lazer, cultura, moradia, transporte, segurança, assistência social, entre outras. Políticas de redução de pobreza e desigualdade. No Brasil, tivemos dois programas, o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. No Bolsa Família, ele buscava uma transferência direta de renda, ou seja, ele buscava levar para as famílias a renda que elas precisavam para sobrevivência. E, em troca disso, as famílias precisavam levar seus filhos para ter uma melhor educação e também garantir que eles tenham uma saúde, então realizar todos os exames médicos. Já o Brasil Sem Miséria tinha três focos: a garantia de renda para alívio imediato da situação de pobreza, o acesso a serviços públicos para a melhoria das condições de educação, de saúde, cidadania das famílias e, por último, a inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e a geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade. Esses dois programas fizeram com que mais de 22 milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza. Apesar de serem criticados por essa transferência de renda causar uma dependência das famílias do Estado, mais de 2 milhões de pessoas já deixaram esses programas, pois conseguiram uma inserção social, ou seja, tiveram melhores oportunidades, melhores qualidades e conseguiram largar a extrema pobreza para uma classe social mais digna. A extrema pobreza para uma classe social mais digna. Já no âmbito mundial, podemos citar as ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU em 2015, no qual diversos países participaram e proporam 17 objetivos para serem atingidos até 2030. Entre esses objetivos, eles abordam diversos âmbitos, como social, ambiental, econômico e também o institucional. Com base na pobreza e desigualdade, podemos ver que temos dois objetivos separados: a erradicação da pobreza e a redução de desigualdades. Assim, nos mostram que, apesar do Brasil ter melhorado na questão da erradicação da pobreza, tirando mais de 22 milhões de pessoas da extrema miséria, na relação com desigualdades sociais, essa redução de desigualdade não foi visível. E aí, basta reduzir a pobreza para combater a desigualdade social. Como visto anteriormente, essa pobreza foi financiada pela elevação da despesa pública, ou seja, o governo financiou essa retirada das pessoas da extrema miséria, fornecendo um auxílio monetário para elas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Desse modo, não basta só reduzir a pobreza, mas sim oferecer oportunidade e reduzir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Entre as ações que podemos realizar para essa redução da desigualdade, podemos citar enfrentar o racismo, equilibrar o sistema tributário, promover a oferta de trabalho
igualdade de gênero no trabalho, incentivo à agricultura familiar, investimento em saúde e educação, gastos públicos de qualidade e combate à corrupção. Quais são as perspectivas futuras para o Brasil e para o mundo? Para o Brasil, as desigualdades nos próximos anos devem continuar altas. Com essa crise da pandemia mundial do coronavírus, vemos um grande impacto em diversos setores. E assim, para diminuir essas desigualdades, devemos ter uma importante ação com as políticas públicas mais direcionadas para amparar essas pessoas que são mais prejudicadas na sociedade. Já em relação ao mundo, isso se repete, ainda mais explorado, porque diversos setores, como os setores de trabalho, por exemplo, demitiram muitos trabalhadores pela perspectiva de não estarem conseguindo trabalhar, dado essa pandemia mundial.